Deus e acabou em Deus. Mas olha só. Aí eu queria fazer um pequeno parêntese. Um pequeno parêntese. Aí eu vou me colocar na linha de tiro, aí vocês aguardem as respostas. Por exemplo, vocês sabem que eu cobro muita coisa, principalmente e primordialmente no que diz respeito a Deus, de vocês dois. Agora você imagina só, isso que eu não sou nem 10% perto daquilo que eu deveria ser, ou desses caras que você está tentando provar nesse pequeno embate júnior aqui, que eles eram maiores que alguém. Mas imagina que eu cobrasse e fosse um radical 100% em relação a Deus sobre vocês. Como é que você acha que você seria? Você acha que você suportaria, sem falsidade agora, porque eu não vou cortar esse vídeo nem vou dar pausa nenhuma, você acha que você suportaria ser cobrado a esse nível para ser usado depois a esse nível que esses caras foram? Porque é muito fácil falar, uma vida 100% dedicada a Deus. A maior parte das famílias não suportam viver o mínimo que Deus exige. Vamos lá, sua resposta. Claro que não, né? Por que não? Porque não, infelizmente, também entra a questão do tempo. Era um tempo diferente, onde tudo era muito mais assim, os valores eram muito mais, eu posso dizer. Não, eu sei, eu vou chegar. Administração de tempo, você está querendo dizer, não é? Sim? Não. Porque para pregar para as pessoas tem que ter tempo. Não, os valores, os princípios. Ele está falando de geração, de época e de tipos época de pessoas. Mas olha só, sim, aí que tá. Os princípios da época eram diferentes, que hoje. Mas a palavra sempre foi a mesma. Sim, então, hoje é mais difícil ser daquele nível de Deus do que antigamente era. Por quê? Porque antigamente... Então, vamos fazer uma pergunta. Você acha que se os apóstolos fossem expostos ao nível de tentação, ao nível de problemas, ao nível de coisas quase insuportáveis, que hoje, por exemplo, a mídia coloca como coisa boa aos olhos dos apóstolos, eles também seriam diferentes como nós? Eles não suportariam? Eles não seriam os homens de Deus que foram? Ou para eles realmente o legado da palavra era o mais importante e eles hoje, ainda hoje, mesmo hoje, com tudo que tem hoje, eles passariam por cima disso e primordialmente iam visar o céu, cumprir o chamado? Acredito que sim, só que os apóstolos nasceram naquela época e viveram naquela época. Agora, os apóstolos que nasceram nessa época e viveram nessa época tem um desafio muito maior do que naquela época. Por quê? Porque aquela época, se você, principalmente com os romanos dominando, você aceitava Jesus, era praticamente verdade, porque ou você morria ou era perseguido. Então, tipo Sodoma e Gomorra, por então, que morreram? Por que foram queimados a fogo? Porque Deus avisou várias vezes na história e eles decidiram continuar com o erro. E no que hoje é melhor ou pior do que aquela época? Bom, aquela época... Praticamente nada. Não. Só as condições de vida, mas eu acho que mesmo assim... Não, Você sabe o que é sodomia? Sabe o que é sodomia? Sim. O que é sodomia? É homossexualismo. Promiscuidade. Mas se você for pegar um dicionário, tem algum dicionário por aqui? Vê se tem um dicionário. Então procura aí. Olha lá, aquele grande ali. Procura o dicionário ali. Vai ali. Quadrado ali. Tem bastante livro aí e dá pra pegar. Procura o significado de sodomia. Quero saber agora o que é sodomia. Aí você vai saber quão horrível era o pensamento daquela gente que achava isso uma coisa normal. Assim como o mesmo Satanás trouxe esse pensamento de lá até hoje, querendo impor sobre o coração e a mente das pessoas como coisa normal. Hoje a gente vê as coisas mais abomináveis do mundo sendo mostradas como coisa normal. E, inclusive, infelizmente, até o povo crente, nós não, graças a Deus... relação sexual anal, perversão sexual. Fala de novo, por favor. Agora vocês vão entender o que é sodomia. Isso não é ensinado nas igrejas, tá bom?
Por isso que eu fiz esse propósito. Procura no dicionário o que quer dizer sodomia, né? Vamos lá. Relação sexual anal, perversão sexual. Então, sodomia, né? As pessoas eram sodomizadas, né? Elas, até os peregrinos, e assim, o pecado também de Sodoma e Gomorra, eu não vou perguntar aqui se vocês sabem, porque eu acredito que vocês sabem, não foi exatamente isso que fez com que Deus matasse todo mundo. Isso era só a cerejinha do bolo. Eles não eram hospitaleiros, eles eram malignos, eles eram maquiavélicos com os seus visitantes, com os seus peregrinos, deixavam morrer de fome e faziam altas coisas malignas com esses visitantes. Esse foi o real pecado de Sodoma e de Gomorra. Não foi simplesmente sodomizar, que agora acabou de ser lido, que é o que? Sexo anal. Isso as igrejas não ensinam. E por isso eu fiz questão de mandar ele pegar o dicionário e ler. Então o que é sodomia? É sexo anal. Então, isso Deus não aprova. Aí você hoje começa a entender algumas coisas do contexto bíblico, né? No contexto prático de hoje. Só que se você for comparar as épocas, o nível de malignidade é a mesma coisa. Por isso eu fiz a pergunta: o que difere daquela época para a nossa época? Então o que fez os apóstolos e os discípulos de Jesus serem diferentes, melhores ou piores que nós? Por quê? A gente tem que ter na nossa mente, a gente tem que ter a visão clara das coisas, tipo assim, tudo bem, a época foi diferente, a época foi horrível em alguns aspectos e bons em outros por causa dos princípios, mas primeiro, o Deus é o mesmo, tanto do lado maligno quanto do lado benigno, que seria Deus o verdadeiro, né? A palavra de Deus é imutável, ela não muda, o Espírito Santo é o mesmo. Então hoje, você acha, Isaac, começa respondendo, que há uma desculpa para que a gente não tente se esforçar ao máximo para pelo menos chegar longe, pelo menos não é perto não, pelo menos chegar longe daquilo que aqueles caras foram em Deus? Tem alguma desculpa? Não. O que você acha que... Agora eu vou jogar pro pessoal. O que você acha que falta em você para que você seja um grande homem de Deus? Muita coisa. Por exemplo? Muita coisa é relativa demais. Eu tenho que mudar e melhorar, assim como várias pessoas, até porque... Não generaliza. Eu quero você, pessoal. Eu, primeira pessoa. Eu tenho que ser um pouquinho mais prestativo e mais, como eu posso te dizer, buscar mais como eu deveria, que eu não tenho lido a Bíblia esses últimos dias, e orar mais como eu deveria orar. E você, Davi, o que falta em você para ser um grande homem de Deus, como você deveria ser? Espera um pouquinho. Samuel, o que falta em você para você ser um grande homem de Deus? Muita coisa. O que, por exemplo? Orar bastante, ler a Bíblia e conversar com Deus que nem vê Ele. Orar bastante, ler a Bíblia e conversar com Deus que você nem vê Ele, mas você lembra que eu já te ensinei que se você tiver uma vida mais próxima de Deus a cada dia, e ler e buscar, se interessar pelas coisas de Jesus, pode ser que uma hora dessa você ouça a voz de Deus sim, de verdade, no seu ouvido, entendeu? Então tá bom. Vai lá, Davi, responde. O que está faltando para você ser um grande homem de Deus, Davi? Praticamente tudo. Por quê? Tudo, começa a enumerar as coisas. Eu falei que é o lado pessoal. Pergunta até pro Samuel. Não simplifica, fala a verdade. Resumindo tudo numa frase, igual Paul Washer disse, falta, por exemplo, aquela passagem lá que diz: você nunca conhecia, aparta-te de mim. É muito fácil chegar e falar: eu conheço Jesus, mas falta Jesus me conhecer de verdade. Então falta uma comunhão, uma amizade de verdade. E quais são os seus defeitos que você acha hoje que estão te impedindo de você chegar a esse nível de proximidade de Deus? Porque Jesus, ele, enviou 70, tinha 12, andava com 3 e morreu sozinho. O que está te impedindo de você chegar mais próximo a Deus? Não, sou eu mesmo, minha negligência. E por que você não muda isso ao invés de, sempre que é questionado, você usar a mesma desculpa? Você riu? Você é melhor que ele? Não. Tá gostoso o pão? Tá.
E aí, Davi? É. Você entendeu que hoje é muito fácil falar de Deus. E outra coisa que se usa muito hoje, as técnicas que se usam para pregações hoje são exatamente essas. Eles pegam e remetem o povo a pensar numa época lá distante, lá no Cafundó do Judas, onde você vai ficar só pensando, naquela época, poxa, mas naquela época Deus falava com o povo, cara a cara, aí leva o povo a pensar que naquela época, aí automaticamente o meu subconsciente, eu vou pensar o quê? Hoje não preciso buscar tanto assim não, porque a época era diferente, aí vê lá a contagem que Deus fez, se tiver tantos justos, vai lá, não tem, e se tiver só tantos justos, aí volta ele igual o Chaves. Deus, passa fogo. A realidade é essa. Então, jogar para uma época em que você não viveu é muito fácil. Transferir o problema para outra pessoa e não admitir que você é quem tem que mudar. Por isso vocês lembram a pergunta que eu fiz aqui e a frase que eu falei antes dessa conversa ser gravada aqui. E por isso eu digo que muitas das vezes dentro da própria família, lembra que Jesus falou assim, vocês pensam que eu vim trazer, vou lançar uma pergunta agora. Se alguém quiser, tiver coragem, tiver humildade para responder no comentário, pode comentar aí. Por que você acha que Jesus falou, e vai começar a responder você, Davi, que vocês pensam que eu vim trazer a paz? Olha só, Jesus, ninguém prega sobre isso daí, ninguém está pregando sobre isso aí. Eles pregam que você vai ser próspero, que você vai ser um empresário. E quem acompanha os vídeos aqui que eu tenho posto no canal, tem acompanhado que eu saio por aí, faço minhas coisas, procuro usar minhas habilidades para que alguma coisa aconteça. Agora, a pregação hoje é diferente. A pregação é que você vai ser bem sucedido, que Deus vai te abençoar. E tipo assim, tem uma música que diz assim: a resposta é que eu vivo de milagre, dessa vez eu sei mais um milagre. Aí, olha só que coisa, nossa, eu chego até a me arrepiar falando, eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo o que Ele faz. É muito fácil cantar isso. Eu canto isso aqui a noite toda. Eu canto isso maravilhosamente bem. Se eu jogar só na conta de Deus, se eu jogar só naquilo que Ele tem que fazer, porque se eu depender só do milagre, qual é o trabalho que eu tenho? Deus vai fazer o milagre mesmo, não vai? Então, a pergunta que não quer calar no momento é: por que, Davi, você acha que Jesus falou que Ele veio jogar um parente contra o outro? Jesus veio jogar um parente. Você sabia não? Tá escrito na Bíblia, sua Bíblia, na minha tá. Jesus veio jogar filho contra pai, sogra. Isso tá tudo escrito lá, bonitinho. Vocês pensam que eu vim trazer paz? Não, eu vim trazer espada. E eu vou fazer um alerta bem sério aqui nesse vídeo, que eu não esperava estar gravando agora, mas foi Deus, para vocês entenderem algumas coisas. Que nós estamos vivendo esse tempo onde vai haver muito problema dentro das casas, e Satanás está ganhando essa guerra em muitos lugares por causa da palavra. Por que você acha que está escrito aqui, 2 estarão no campo? Um será levado, outro será deixado. E aí, Isaac, você quer ser o que vai ser deixado? Não. Se você tivesse hoje casado com a sua esposa, Isaac, e estariam os 2 deitados numa cama, quem você escolheria para ser deixado para trás, Isaac? Não complicou não, é o que diz a palavra. Eu falo, é o que está escrito na palavra. Subir. Aí eu também prefiro subir. Quem você escolheria, Isaac, para ficar? Eu até escolheria mas tipo assim, quando a gente for subir para o céu, eu nem gostar de olhar para baixo e ver minha mulher lá no inferno, tem esse lado também. Mas agora sofrer a eternidade toda é difícil. É um sacrifício gigante, sabe? Não ficou muito gostando. Mas, tipo assim, não é só eu que escolho, É Deus. Depende. Então, por que você acha, na sua visão, Davi, que Deus
ele veio trazer a espada. E diz nesse texto, não é para trazer paz, ele veio trazer a espada. E você sabe que essa espada, a gente pode trocar um pouquinho, né? Usando uma licença poética. Ó, não façam alterações na palavra, eu não estou mudando nada que está escrito. Eu só estou trocando a palavra no momento por um sinônimo. Pode ser juízo e também pode ser confusão. Se você pegar pela palavra, não teve nenhuma vez que os discípulos ou os apóstolos ou Jesus entraram no templo judaico que não teve confusão. O mais leve é eles terem que tomar uma surrinha, só aquela surrinha de chicote de lá, só... Você faz o seguinte: pega esses dois vagabundos aí, dá uma surra neles durante a noite, aí de manhã solta eles, mas se diverte no couro deles durante a noite. Aí hoje o crente ri. Ué, se fez piada. Viu? Então esse é o evangelho real que as pessoas hoje não estão preparadas para ouvir. Se falar esse evangelho, as igrejas vão esvaziar, são um bando de hipócritas. Então, respondendo, Davi, né, para o vídeo não ficar muito longo, o que na sua visão, Davi, é que Jesus quis dizer que ele veio trazer a espada e ele veio jogar um contra o outro. Olha Jesus falando. Eu posso mostrar o texto aqui, não preciso que... Eu sei que está escrito. Ele veio jogar um contra o outro. Bom, tem o caso da pessoa, por exemplo, ela peca, tal coisa, mas ela não tem a noção do que ela está fazendo. Aí Jesus, trazendo à tona tudo que ela faz, tudo que é pecado, tudo que é certo, botou um juízo agora nela. Então agora ela é réu de juízo. Ou seja, a pessoa chega, Jesus veio trazer a paz, não, Jesus veio trazer a espada. Ele veio mostrar que você está errado e veio mostrar que se você não se arrepender, você vai pro inferno. Então Jesus é amor, não, Jesus é tanto amor quanto justiça. E o amor, ele é justo justamente porque ele ama. Porque não é justo ele tratar duas pessoas diferentes, que fazem coisas diferentes, coisas erradas, uma certa da mesma forma. Ele não vai estar deixando de amar a pessoa que faz a coisa certa e está amando demais a pessoa que está fazendo coisa errada. Então ele é justo, na mesma proporção. Então ele traz a paz pela espada. Traz a espada porque ele vai vir à tona com todos os pecados que a pessoa fez e vai falar, sem chance, se arrepende. Se não se arrepender, é a sua escolha. Tá. E isso tira a paz da pessoa, literalmente. A pessoa que não tinha o discernimento. Como é que é o nome daquele negócio que botam no boi? Boi? Jugo? Não, aquele negócio que tapa, acho que não é boi, é cavalo, que bota. Venda? Quando a pessoa tem uma venda, o cavalo, ele é guiado, digamos, pelo pecado, ele está sendo guiado pelo pecado. Quando Deus tira, fala, agora você escolhe se você vai continuar guiado pelo cara ou se você vai seguir pelo caminho. Essa é uma explicação que até tem alguma coisa a ver, mas não é exatamente o que eu perguntei. Vamos ver a resposta do Isaac. Sobre aquele versículo lá que ele disse que ia trazer a espada, então, se a gente for analisar o Novo Testamento todo, a gente percebe que a palavra espada, ela é usada várias e várias vezes para referenciar a palavra, porque ele fala que a palavra é uma espada de dois gumes que perfura primeiro por dentro e sai, mais ou menos isso. Então, se a gente for analisar desse modo, ele veio trazer a palavra, até porque ele mesmo é a palavra de Deus, e através da palavra, como existem dissensões nas famílias, elas iam acabar separando, como você mesmo falou antes. As pessoas, elas divergem, porque pela palavra de Deus nós seríamos perseguidos. Eu acho que é isso, porque, por exemplo, a espada é muito usada no Novo Testamento para indicar a palavra. Se sua família não é cristã, você é cristão, você vai automaticamente incomodar a pessoa. Então, e a pessoa vai se sentir incomodada com você e não vai gostar de você. Então, você está complementando o que eu estou acabando de dizer. Aquele negócio. Entendeu agora? A Que paz ele pela espada. era nesse... Não, isso aí é jargãozinho de canalzinho de YouTube. Isso aí é porcaria. Paz pela espada é jargão, tá? O contexto aqui e a explicação real, o Isaac foi o que chegou mais próximo, né? Você encheu um pouquinho de linguiça, mas não chegou, a linguiça ficou até com um sabor um pouquinho melhor, mas não chegou a resposta exata. A verdade tem que ser dita, né? Dói, às vezes dói, mas acontece. O que acontece é que é o seguinte:
A paz pela espada que não existe, né, Davi? Porque você usou um jargãozinho de canal de YouTube. Espada, Pois é, não, mas não use isso aí não, que isso aí tá errado. Isso aí é jargão de canal de YouTube que é usado para trazer seguidores. Vamos lá. Então aqui o Isaac chegou mais próximo e disse que a espada, ela é uma justiça, né? Representa a justiça, ela entra e sai, atravessa a pessoa, e quando essa pessoa, eu vou traduzir o que o Isaac falou, ela é atravessada pela palavra de Deus. Aí quando essa pessoa é atravessada pela palavra de Deus, ela vai ser transformada de dentro para fora, e as pessoas que estão à sua volta, principalmente os da sua casa, não vão concordar mais com ela, e ela vai começar a ser, aos poucos, uma persona não grata. Por quê? Ela sendo atravessada pela palavra de Deus, quem é a palavra? Jesus. Pois é, quando Jesus atravessa você, você começa a enxergar como ele, e isso dá um problemão. Você começa a falar como ele. Ah, mas você está te comparando com Jesus. Quer que eu me compare com quem? Com você?